Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 24, ou 19, perdão. João capítulo 19. Pronto? João 19, versículo 24. João 19, versículo 24 diz o seguinte: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Glória a Deus. Maravilhosa palavra. Eu desejo mesmo que essa palavra traga tanta unção, crescimento ao teu coração, intimidade. Porque quando nós entendemos, quando o Senhor Jesus, Ele estabeleceu um princípio importante em nós, que é o aprender diariamente a tomar nossa cruz. Quando nós aprendemos a tomar a cruz de Jesus, nós aprendemos a não nos envergonhar de Jesus. Nós aprendemos a confiar em Jesus. Nós aprendemos a ter uma posição semelhante à de Jesus. Você pode ver que toda falha no caráter do crente, toda falha na evangelização do crente, é só por uma coisa: falta de cruz. Quando o crente ele esquece a cruz, ele esquece o princípio mais importante, que não tem como ter uma vida com Cristo sem ter cruz. Porque aquele que se quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, renunciando-se a si mesmo. Fato esse, né? Não é entendível? Você já entendeu? Já entendeu? Então nós estamos falando como tomar nossa cruz. Não é algo muito fácil. Não é algo que seja assim. Porém, nós temos uma coisa maravilhosa, temos o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem nos direcionado, convencido. O Espírito Santo nos tem amado. E o Espírito Santo nos auxilia a podermos tomar nossa cruz, a podermos assumir uma postura em Cristo. E é só quando nós temos o peso da cruz que nós temos que entender uma coisa. O Senhor Jesus assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas há um jugo, há uma cruz. Por mais que seja leve, tem um peso. Não é o peso que o mundo tenta nos pôr, mas é o peso que representa exatamente o que Jesus veio fazer na terra. Essa é a cruz, é o ide, e nós não temos como ir. Ide e fazei discípulos. Você pode ver que essa é a única missão dada a cada um de nós. Ter santidade, andar em santidade, faz parte da nova criatura, faz parte de ter nascido em Jesus. Ter vitórias, orar, experiências com o Espírito, faz parte do nascimento, do novo nascimento. Agora, pregar o Evangelho é a única coisa que o Senhor nos envia como uma missão: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós não vamos ficar careca de saber isso, nós vamos aprender isso, nós vamos encher nossos corações, nossas vidas acerca dessa verdade. Sabe por quê? Porque isso é ter cruz. Porque de repente, e se não for assim, somos só teoria.
A teoria, eu aceitei Jesus, eu amo Jesus. O Espírito Santo, que gostoso ter o Espírito Santo, que bom ter o Espírito Santo, que bom falar em línguas, que bom ter experiência disso, que bom ter sonhos, que bom ter revelação. O Espírito Santo me falou uma coisa tão bonita nessa manhã. Mas você quer ver isso na prática? É quando você conta para alguém que não tem Jesus, e você se importa com essa pessoa, e você ama essa pessoa, e você intercede para que a salvação também faça parte dela. Isso, na verdade, é quando nós pomos em prática aquilo que aconteceu na cruz. Se de fato, eu te pergunto mais uma vez, eu quero que você se pergunte, se de fato você teve um encontro com Cristo, você não suporta que pessoas que não conheçam Jesus permaneçam caminhando por uma eternidade, uma morte eterna, sem que você declare quem é Jesus. E não tem como fazer isso sem cruz. E não tem como alguém que tem a cruz de Cristo, que tomou a cruz após Jesus, não tem como alguém que tem essa cruz deixar de fazer isso. Quando deixamos de fazer isso, há um defeito, alguma coisa que está acontecendo, há algum problema, e nós temos que entender. É falta de entrega, é falta de conversão? O que está acontecendo? Porque o Senhor Jesus não obrigou ninguém. Mas entenda-se o seguinte, não existe um meio termo. Entende? Não existe uma vereda entre isso. Quem quiser vir após mim, quem quiser já é opção. Tem os que não querem, tem os que querem. Não existe alguém que não quer, mas vai, e alguém que quer, mas não vai. Não tem essa. Se você quer, você tem que tomar cruz. Se você não quer, você já definiu sua vida. Talvez você possa até ser uma pessoa religiosa. Eu acredito que não é esse o seu caso. Então nós temos aprendido sobre tomar nossa cruz e seguir. Por isso que é importante sempre lembrarmos. Nós estamos falando também sobre aspectos da cruz, estamos aprofundando, estamos conhecendo os benefícios que ali aconteceram, estamos experimentando as bênçãos que ali ocorreram. Por isso que nós falamos sobre a primeira palavra, que como pode ser que Jesus pudesse perdoar pessoas imperdoáveis. E esse é um fato, orar por elas. E nós descobrimos algo tremendo. Sabemos que todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Mas as orações de Jesus foram respondidas no mesmo instante. O Pai respondeu porque aquele homem recebeu uma palavra poderosa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, correto? Então o Senhor havia orado, aquele homem se converteu, mas não é só isso não. Havia um centurião ali, um homem que não conhecia Jesus, um homem que participava da crucificação de Jesus, e este homem se converte. Ele diz: este verdadeiramente era um justo. Outras traduções dizem: este verdadeiramente era filho de Deus. E acontece que a oração de Jesus foi tão ouvida, que nós estamos aqui hoje. Porque Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Porque Ele orou por pessoas imperdoáveis. Aí você fala: mas o que eu tinha feito, o que eu fiz de tão grave? Simplesmente nós já nascemos, por causa do pecado original, já nascemos sem salvação. Todos os pecados destituídos foram da glória. E por isso foi preciso que Jesus morresse daquela maneira, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E quando a vida está em nós, nós temos uma autoridade poderosa e uma alegria poderosa de tomar nossa cruz dia a dia e seguir os passos de Jesus. E então divulgar o Evangelho com poder, curar os enfermos, libertar os cativos. Amém? Quando nós chegamos nessa terceira palavra da cruz, numa sequência que Jesus tem falado que são palavras importantes, cada uma delas exigia de Jesus um esforço sobrenatural, porque Jesus tinha que apoiar-se nos pregos dos pés. Era muito difícil para um crucificado falar, porque era muito difícil para um crucificado respirar. Quando o crucificado estava respirando, ele estava sofrendo. Simplesmente liberar o ar, porque se tomava o ar, voltando o diafragma prende. Para soltar o ar tinha que voltar novamente. E para respirar o ar tinha que voltar. E desses movimentos tinha que se apoiar nos pregos das mãos e no prego dos pés.
num esforço insuportável. As costas de Jesus eram carne viva, seus tendões, sua musculatura, vasos sanguíneos estavam completamente dilacerados e expostos, e o Senhor Jesus friccionava as suas costas naquela cruz totalmente rude, naquela cruz totalmente sem acabamento. Aquilo não era uma coisa lisa, aquela era uma coisa com ferpas, e as costas de Jesus em carne viva, totalmente cortada, ferida, tendões expostos. Alguns açoitamentos declaram que até mesmo as costelas de alguns que eram açoitados passavam a ser expostas, porque os chicotes possuíam pedacinhos de chumbo, possuíam pedacinhos de ossos, e então eles cortavam, eles rasgavam, e nós sabemos que a pele, a musculatura sobre as costelas, elas são finas, então conforme o açoite, ele é intenso nessa região, então muitos tinham expostos as suas costelas, tinham exposto, na verdade, eram abertos suturas e cortes, através do chicoteamento, e então as costas de Jesus estavam completamente feridas, e Jesus tinha que fazer aquele esforço. Ainda temos mais, Jesus não podia fazer isso, porque ele tinha uma coroa de espinhos, que ela encostava completamente na madeira, e ainda aumentava o aprofundamento dos espinhos na cabeça de Jesus. Fora a dor dos tendões, porque quando o prego atravessou os pés de Jesus, atravessou seus tendões, saindo no calcanhar, um pé sobre o outro, e então o prego atravessa até o calcanhar e entra na madeira. Nós imaginamos, o corpo de Jesus estava num estado deplorável, completamente ensanguentado, inchado, arroxeado. Jesus estava com asfixia, Jesus estava com hipotermia, e passou da hipotermia para calafrio de febre, porque já tinha um processo tetânico desenvolvendo nele. Eu falo isso segundo documentários médicos, e então você imagina qual era o esforço. Jesus podia estar se importando consigo mesmo, com a sua dor. Tudo o que havia na cruz era por nós. Jesus se preocupava com detalhes do acabamento da obra que estava fazendo, para que a nossa cruz fosse outra, fosse a cruz do evangelismo. Ele tomou as nossas aflições, aquilo era nosso. E então ele foi num processo, esforçar-se para dizer: Pai, perdoa-lhes. O ar entrava como se fosse ácido dentro de Jesus. As dores eram total para poder sobreviver, para poder tomar ar. E ali, o Senhor Jesus se esforça de novo, e agora pela terceira vez, o Senhor Jesus, ele respira, como ele deve ter falado. Jesus não estava falando como nós estamos falando. Jesus não podia dialogar tranquilamente, ali não era um lugar tranquilo, era um lugar de dores horríveis, que nenhum de nós é capaz de imaginar. Nenhum de nós consegue estar no lugar de Jesus, quando Jesus faz cada um dos esforços. E este esforço aqui traz uma frase gigante, que talvez o Senhor tenha que ter tomado mais do que uma vez para dizer. Talvez foi uma frase pausada, essa frase pausada onde ele começa a dizer: é muito difícil. Ele diz: mulher, eis aí teu filho. E diz a ele: eis aí a tua mãe. São duas frases que exigem uma tomada de ar absurda. O que era fácil para Jesus, Jesus estava com seu pericárdio estava cheio de líquido. Aquela membrana que envolve o coração, ela estava cheia de líquido. Seu coração estava oprimido, apertado.
angustiado. A pressão do líquido não deixava o coração mover-se corretamente. Nós sabemos que o pericárdio de Jesus estava cheio de líquido, porque quando a lança o atravessa, sai água e sangue. O golpe foi no coração. Seu pericárdio estava enorme. Porque açoites, sofrimento, carga de cruz, todo um complexo de agressão sobre Jesus. Então Jesus, com o coração apertado, de dor, oprimido, sem funcionar corretamente. Jesus não estava nem com os pulmões a meio ar. Jesus estava completamente asfixiado. O ar que Jesus respirava era o ar gradativamente da morte. Jesus, cada vez que respirava, estava mais perto da morte. Toda a crise do seu corpo, tudo que ocorria com ele, era terrível, desumano. Fora o emocional, o psicológico, de tantas agressões, porque existia muita gente ali ao redor, insultando Jesus, vituperando Jesus. Ele estava nu, ou ele estava desidratado, externamente também, ou se tivesse frio, estava congelando. Se nós imaginarmos tudo isso, por que alguém vai falar alguma coisa? Por que alguém vai se preocupar com outros ainda? Essa cruz que Jesus nos propõe é uma cruz que ela vai além dos nossos limites. Nós nos preocupamos com outras pessoas, de maneira intensa, de maneira profunda. E esse texto, ele é algo assim que me impacta. Eu já ministrei algumas vezes, mas o que eu vivia com ele, ao buscá-lo, entendê-lo, aprofundar, a gente vai entendendo algumas coisas assim que são lindas, são tremendas. Jesus chama ela de mulher, não é uma ofensa, não é nenhum tipo de ofensa, mas nós não escutamos Jesus chamá-la de mãe nenhuma vez. Jesus pensa em todos os detalhes, entendam isso, sabendo a possibilidade de que surgiria uma carga que Maria não poderia carregá-la, de ser mãe de Deus, de ser mãe, Senhora do céu. Não poderia carregar essa carga, não poderia. Sabe por quê? Porque Maria era uma serva, era uma mulher serva. Começou assim. A palavra de Deus diz que não diz que ela é bendita sobre as mulheres. Ela é bendita como? Entre, não está acima. Bendita entre. Foi uma mulher especial, escolhida, amada, uma mulher de caráter tremendo. Aí nós encontramos ali como serva. Começa que o anjo diz que ela é uma serva, e ela assume como serva. O que ela estava fazendo como serva? O que ela estava servindo? Servindo como? Trazendo ao mundo o Salvador. Ela o trouxe, ela o gestou. Interessante que diante da cruz lhe passa milhares de coisas na cabeça, lhe passa milhares de coisas pelo pensamento, porque Maria lembrava da gestação, do anjo, lembrava de Simeão. Quando foram apresentar Jesus no templo, Simeão esperava a vinda do Messias. E então quando Jesus chega,
Simeão dá graças a Deus e diz: Senhor, agora pode me levar, porque meus olhos têm visto a salvação. E começa a dizer coisas tremendas, mas ele diz uma coisa para Maria, e isso Maria estava relembrando diante da cruz. Ele diz: uma espada transpassará teu coração, teu próprio coração será transpassado por uma espada, de terrível amargura, de terrível tristeza. Maria, é interessante que a gente pode observar, as mães não são donas, são servas, não são? São servas, algumas quase escravas, algumas são quase escravas, mas as mães servem, cuidam, fazem os piores serviços, limpa o cocô, cheira o cocô, né? Lava o cocô, escuta o som, o peso do som, o choro de manhã, choro de noite, cheiro de madrugada, choro todo o tempo. Quando não é choro é cocô, quando é choro e cocô é choro, cocô e mamadeira, quando não é choro, cocô e mamadeira, cheiro, comidinha, cheiro. Então é assim, ela está servindo e servindo e servindo, e Maria era uma serva todo o tempo. Por isso quando ele chama mulher, ele vai chamando sobre o serviço de Maria. Maria servia, Maria formava Jesus, mas Maria todo o tempo era uma serva. E quando Jesus assume o seu ministério, o que acontece com Maria? Ela some? Claro que não. Todo o tempo Maria estava servindo, Maria estava trabalhando. Havia uma companhia de mulheres, uma comitiva de mulheres que sempre estavam trabalhando, tecendo, elas estavam vendendo coisas para auxílio do ministério, elas faziam coisas com as suas próprias mãos, e então elas vendiam, e elas também contribuíam em tudo no ministério de Jesus, e Maria era uma delas. Maria estava sempre ali, Maria estava sempre participando. É muito importante nós entendermos, tem um fato que alguns perguntam: por que os irmãos e as irmãs de Jesus não estavam ali? Claro, porque eles ainda não criam em Jesus, eles não eram crentes, eles não haviam se convertido ainda. A família de Jesus vai se converter depois. O Senhor Jesus diz em Cafarnaum que nenhum profeta fica sem honra, sem ser honrado, a não ser na sua própria casa, na sua própria família. Ele falava disso porque seus irmãos não haviam se convertido, e provavelmente ainda não concordavam, porque onde estava Jesus era uma zona de perigo. Repete comigo: zona de perigo. Maria corria risco de morte. Maria estava ali enquanto havia tanto ódio, tanta violência. Maria poderia ser tomada e morta. Alguém poderia sumir com Maria naquele momento. Por quê? Porque supostamente ela poderia ser alguém importante no contexto do que estava acontecendo. Eles esperavam cortar a cabeça do evangelho, destruir totalmente o evangelho, mas era o contrário do que estava acontecendo. Mas Maria estava onde? Em frente à cruz. Havia algumas pessoas ali. Havia Maria e a irmã dela. Por quê? Porque sempre estavam. Havia Maria Madalena, também estava por ali. Havia outra Maria de Cleopas, esposa de Cleopas, também estava ali. Existiam algumas, mas Maria estava frente à cruz, de frente assim. E nós entendemos que Maria era uma serva. Você pode ter certeza absoluta, porque depois que Jesus morre e ressuscita, você vai encontrar Maria. E quando Jesus ascende, sobe, quando o Espírito Santo desce sobre os 100, era 400 antes, mas em poucos dias eles diminuíram, mas haviam 120, e dentro desses 120, quem estava? Maria. Você vai ver Maria todo o tempo envolvida no ministério, no serviço, no trabalho. Ela estava sempre trabalhando, sempre servindo. Quando Jesus faz a transformação de água em vinho, o que acontece com Maria? Ela estava lá.
Acabou o vinho, o que ela disse para Jesus? Acabou o vinho. E ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? Não era um desrespeito, mas ele avisava: não chegou minha hora ainda. Maria não era dona da agenda de Jesus. Maria, ela simplesmente conversa com os servos e diz assim: serviu no que ele precisar. Maria estava sempre tentando fazer o quê? Preparar o lugar. Maria não estava governando, Maria não estava realizando. Então, seria pesado para Maria ser a mãe de Deus, como assim é considerado para alguns. E Jesus já sabia disso. E todo aquele que prestar bem atenção no que Jesus faz exatamente na cruz do Calvário, vai entender algo poderoso sobre Maria, de que Maria não poderia assumir esse cargo, porque Maria era uma serva. Maria dependia da salvação de Jesus Cristo. Maria dependia para ser salva de que Jesus fosse Senhor e sendo morto ressuscitasse. Senão não teria nenhuma valia todo o trabalho de Maria, nem o trabalho dos discípulos, nem o trabalho de ninguém teria nenhuma validade se Jesus não fosse o Messias, se Jesus não fosse o Senhor, se Jesus não morresse e ressuscitasse. Só por Ele pudesse ser feita a salvação da humanidade. Só em Jesus, ninguém mais. 2 Timóteo diz: só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só há um intercessor, só há um que pode interceder, só há um que pode pedir: Jesus. Não existe quem rogue, não existe quem interceda, a não ser Jesus. E disso nós sabemos. Mas Jesus não invalida Maria como serva, como uma mulher muito especial, a quem Ele amava muito. Amava muito. E nós temos algumas qualidades de pessoas que estavam junto da cruz. Nós sabemos que os outros discípulos estavam por lá, sei lá, né? Escondidos, fugidos, atemorizados, angustiados, tristes, irados. Sabemos ou não? Mas nem todos os discípulos, nem todos os 12 estavam assim. Havia um que estava diante da cruz. Quem ele era? João. João menor. João talvez fosse um dos mais novos dos discípulos. E os discípulos ousavam dizer que João era o que Jesus mais amava. Jesus era, mas o Senhor Jesus diz assim: olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas ele diz mais: quando eu for entregue, todos vós os escandalizareis em mim. E Pedro disse o quê? Eu de jeito nenhum. E você não vai morrer desse jeito não. O Senhor não vai, que negócio todo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro tentou, Pedro ia para um lado e para o outro. Pedro, ele deu um jeito de entrar lá onde Jesus estava sendo castigado, Jesus estava preso, Jesus estava sendo interrogado. Ele tentou entrar ali, ele entrou, tinha fogueirinha, ele ficou perto, negou Jesus, conseguiu negar Jesus por 3 vezes. Depois, olha, ele foi chorar amargamente longe dali, enquanto o outro estava se planejando então se suicidar. Porque Judas enforcou-se pelo meio, diz a palavra de Deus. E os outros? Os outros estavam também fugidos. Possivelmente houvesse uma perseguição. Ou talvez houvesse na mente deles uma perseguição de que se fizeram aquilo com Jesus, fariam também com eles. Matariam-os também. Talvez alguns ficaram apavorados. Humanamente falando, é muito fácil entender isso. Agora, eu fico tentando entender por que João estava ali. João estava ali correndo risco de morte. João estava ali, exposto. Onde alguém pode dizer: olha aí, um deles também, esse também merece. Olha ali, a mãe dele também, vamos acabar com tudo. Ou de repente um plano secreto sumissem com eles e acabou.
fizesse uma forma de justiça com as próprias mãos, aquele era um tempo de terror, um momento horrível, havia muito ódio, havia muita tristeza, havia muita angústia. Agora, nós entendemos uma coisa muito interessante agora, que que João estava ali, e ele contemplava Jesus. Agora veja bem uma coisa, o Senhor Jesus, em certo momento ele diz para os discípulos assim: eu escolhi a vós, e entre vós há um diabo. Jesus disse isso, não disse? Significa que Jesus sabe tudo de cada um, conhecia cada um, trabalhava com cada um segundo o seu coração, mas também segundo os seus divinos propósitos. Jesus estava formando cada um deles. Mas entre todos eles existia um cara, que eu vou te contar, ele era chato. Sabe por quê? Porque ele era um grude em Jesus. Ele era como um irmãozinho mais novo de Jesus, ele estava ali, diz que ele recostava no peito de Jesus, na hora de uma ceia ele estava lá. Poxa, deve ser que ele pegava então na barba de Jesus, falava: ô mestre. Talvez ele pegasse da mão do mestre e ficasse massageando nos pés, e fazia massagem. E aí Jesus falou: está dando cócega. Quem é que está dando cócega aqui, Senhor? O Senhor já andou muito hoje. Diz que ele era um discípulo assim, ele era grudado em Jesus, mas ele era muito grudado em Jesus. Até que o próprio Pedro, no finalzinho, o que ele diz? E o que vai ser desse? Falando de João. Porque Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir ao céu, Jesus ia caminhando com Pedro, ali na praia, conversando, e João vinha lá atrás. João não encostou, mas João estava com muita vontade de estar ali. Eu também estou aqui. E então, aí Pedro, e desse que vai ser? Tipo assim, como ele vai viver sem o Senhor? Entenda isso, como ele vai viver sem o Senhor? Não importa. Se eu quero que ele fique, Jesus dá uma resposta que não é bem uma resposta. Jesus sabe o que estava fazendo, sempre. Mas o que acontece, nós vemos a característica de João. A característica de João é o seguinte: é aquele que não entregou uma parte a Jesus, ele entregou tudo. Sabe que João estava sentindo na frente da cruz? A mesma coisa que Maria. João estava sentindo um vazio emocional que não poderia ser preenchido com nada, porque a pessoa mais importante da vida dele estava morrendo. A quem ele admirava, quem ele amava, existia um amor por Jesus, de entrega completa. Mas era interessante, eram duas pessoas com os mesmos sentimentos. Mas Jesus escolheu João com um plano. Certo momento, Jesus diz assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, não tem casa, não tem uma casa fixa, não tem um lugar fixo. Mas e João? João tinha casa, João tinha condição, João tinha estrutura, João podia ser. Interessante como Jesus havia escolhido João, e João, na verdade, amava Jesus como Maria amava Jesus, mas era um amor um pouco diferente, um amor de parente, um amor de mesmo sangue, de mesma carne, de mesmo... Por mais que Maria sabia o que estava acontecendo, aconteceria algo com Maria, ficaria o vazio, porque de toda maneira Jesus foi gerado dentro dela, e ela servia Jesus todo o tempo, todo instante. O que Jesus faz é algo impressionante. Nós vemos então alguns comportamentos junto à cruz. Existem 3 comportamentos que nós precisamos entender eles agora. Isso vai fazer uma grande mudança na sua vida. Junto à cruz existiam os que rejeitavam Jesus, correto? Essa classe na humanidade existe.
Infelizmente, existe. A maior parte do mundo rejeita Jesus. Eu já rejeitei Jesus, assim como todos que estão aqui. E os que rejeitam Jesus, o que Ele dá? Fala para quem está do seu lado assim: dá misericórdia. Como pode isso? Os que odeiam, os que rejeitam, os que não suportam, Ele oferta misericórdia. Pai, perdoa-lhes. E aos que o aceitam como Senhor, Salvador e Rei, o que Ele dá? Porque aquele homem do lado da cruz diz assim: Senhor, quando entrares no teu reino, na tua glória, lembra-te de mim. E o Senhor diz ainda hoje, Ele diz: aqueles que o reconhecem como Rei, como Senhor, Ele estará conosco todos os dias até a consumação. Ele será conosco, Ele fará parte das nossas vidas, nos conduzirá em vitória. Mas existe uma outra classe de gente. Esses são mais raros, que não dão somente uma admiração, uma obediência porque foram vencidos, mas eles dão a própria vida. Eles se dão para Jesus. Maria doou uma vida inteira. João havia se dado a Jesus completamente. Ele preferia que estivesse naquele lugar de Jesus. Pessoas que não saberiam como viver sem Jesus. O vazio que causaria no coração de Maria. Ela sabia que Ele era o Salvador desde o princípio, desde que o anjo disse. Mas não dá para desapegar. Não dá para deixar assim. Crescia dentro dela o Salvador. Crescia dentro dela. Deu a luz ao Salvador. Nunca confundiu, Maria não confundia. Mas ela tinha também o amor de mãe. Maria não confundia. Por isso ela entendeu que deveria ser serva. Mas havia intimidade. E João era totalmente de Jesus, e Jesus era dele. Ele não tinha vergonha de Jesus. Ele não tinha falta de tempo para Jesus. Ele aproveitava cada minutinho. Quando Jesus estava parado, ele estava pesando na de Jesus. Porque literalmente, é encontrado mais que uma vez deitado no ombro de Jesus. Você sabe que se alguém ficar deitado em você um tempo, pesa ou não pesa? E ficava ali. E Jesus não mandava ele sair. Jesus falava: ô chato. Que às vezes ele era chato. Se observar, ele era chato, ele era tão chato, tão pegajoso, tão melento. Jesus estava preparando ele com a mesma necessidade que Maria tinha. Para quê? Simplesmente porque Jesus pensa em cada detalhe das nossas vidas. Existem pessoas diferentes, pessoas que não sabem de jeito nenhum segundo no dia viver sem Jesus, andar sem Jesus, porque são dependentes de Jesus, porque amam Jesus, porque entendem a cruz, porque tomam a cruz de uma maneira diferente. E não importa estar diante da cruz, mesmo que corra o risco de morrerem, estava ali. João não estava preocupado com a sua vida. Maria não estava preocupada com a sua vida, porque a vida dele estava ali na cruz. A vida de cada um deles estava naquela cruz. E quando a nossa vida está naquela cruz, e quando nossa vida é toda para Ele, toda dedicada a Ele, é toda entregue a Ele completamente, não há nada em nossos pensamentos, em nossos planos, em nosso coração que não seja dele. Esses são diferentes. Esses são os que não somente não rejeitam, não são os que não somente se rendem ao Rei e Senhor, mas são aqueles
que se entregam totalmente. Jesus sabe a diferença dos que se deram tudo. E Jesus, Ele tem um olhar diferente para esses. A esses Ele vai dar suprimento, cuidado pessoal, personalizado, companhia, intimidade, proximidade. É um outro tipo de relacionamento, porque o Senhor é tão elegante, tão cordial, que nos respeita. Se não temos muita intimidade com Ele, Ele nos ama e cuida de nós. Mas se temos esse nível de intimidade, se soluçamos por Ele, se não sabemos viver sem Ele, se sofremos a ideia de nos afastar um pouquinho dEle, esse tem um tratamento muito diferente. Aqueles dois corações eram diferentes, todos eram discípulos, mas aquele discípulo, ele amava Jesus diferente. Se ele amava Jesus diferente, como não aceitaria de imediato sua primeira missão? Maria preencheria o coração dela com um filho que ela não podia ter. Jesus não era o filho de Maria, mas o filho de Deus. Mas Maria não ficaria desfilhada naquele momento, porque ali existia um que amaria como um filho deve amar. Sabe por quê? Porque aquele amava Jesus. E como ele amava Jesus daquela maneira, Jesus diz assim: João, eis aí a tua mãe. Diz que ele a tomou para a sua casa a partir daquele momento. Ela não teria problema de abrir a geladeira, de ter a melhor cama, de fazer escolhas das comidas. Não teria nenhum tipo de problema, porque a casa de João era a casa dela. João era o filho dela, e ela era a mãe de João. Sabe por quê? Porque Jesus preenche os corações necessitados. Ele sabe cada necessidade. Ele havia formado João para ser o filho de Maria. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vai ajeitar todas as coisas nessa terra. Quando nos aproximamos, vamos entendendo que Ele tem uma solução para cada coisa, Ele tem uma direção para cada coisa, Ele tem um cuidado para cada coisa, Ele tem uma maneira especial de tratar cada um de nós. E Ele sabe, e aqueles que são como aqueles dois que estavam ali, que estavam entregues daquela maneira, são pessoas diferentes. Existem pessoas assim na terra, existem pessoas assim na igreja, pessoas que Jesus é tudo. Você entende? Tudo. Só falta alguma coisa se faltar Jesus. Pode faltar tudo na vida, só não pode faltar Jesus. Jesus ama também aqueles que não pode faltar nada, mesmo que falte Jesus. Jesus ama. Porque tem gente que ama Jesus, mas se faltar alguma coisa, a vida fica sem graça, a vida fica triste, a vida fica ruim, fica depressiva, fica uma vida horrível, porque está faltando coisas. Que coisas? Qualquer coisa. Mas ama Jesus. Mas agora tem gente como Maria, tem gente como João, que pode faltar qualquer coisa. Qualquer coisa. Só não pode faltar Jesus. Eu tenho uma cruz. Eu tenho uma cruz. Obrigado, Senhor, maravilhoso. Oh Deus,
Que momento. Alguém que esvaziou-se de si mesmo, que optou não ter razão, se preocupava com vazios emocionais. Se você tem um vazio emocional grande em você, tem alguma área que te está faltando, entende? Aquela cruz preenchia nossos vazios. Aquela cruz nos deixava repletos. Você entende? Quero orar com você.